Minha experiência de hoje, o irmão Edilson orou sobre a minha vida e os anjos do Senhor apareceram, fez a pergunta para eles e eles respondiam que sim. E aí eles me levavam no céu, irmão. Chegava no céu, eu sentava naquela sala branca e o Senhor ele aparecia para mim e ele começava a me falar algo. E ele falava assim, eu não tenho preparado muita coisa para vocês, mas vocês não estão me obedecendo, ele falava. E eu perguntava dele, mas como, Senhor? Eu tenho ensinado o caminho, mas tem gente que não tem andado no caminho. E eu não estava entendendo ali, irmão, na hora. E ele falava assim, e eu vou te mostrar algo, e você vai poder falar com essas pessoas. E rapidamente, irmãos, eu descia para o inferno. E logo chegando no inferno, irmãos, eu vi uma multidão de gente naquele lugar. E eu parava na frente de um rapaz que estava acorrentado acho que era um ferro ali, e ele estava todo acorrentado do seu corpo. E eu perguntava dele, falei, o que você está fazendo aqui? E ele olhava para mim e ele falava assim, tu já morreu? Eu falava, não, ainda não morri. E ele começava a chorar, irmão. E ele falava para mim assim, eu perguntava dele, por que você está aqui? Ele falava assim, por desobediência, por questionar algumas coisas que o Senhor tinha me ensinado. E ele começou a falar, irmão, a história dele. Ele falava para mim assim que ele era um homem de doutrina, né, um homem que seguia a doutrina. Ele e o seu pastor, ele falava. Ele falava assim que eles eram diferentes na igreja. Tudo que o Senhor tinha pedido dele, ele falava que ele renunciava. Tudo que o Senhor pedia, ele jogava fora. E ele falava que ele era obediente ao Senhor. E ele falou assim que mas chegou um dia que muitos começaram. E ele falava assim que muitos começaram a olhar para ele diferente. E começaram a julgar ele. Falava que não era para ele se vestir daquele jeito, que ele estava ficando feio. Não era assim que Deus olhava para ele. E ele começava, irmão, a pregar para essas pessoas que eram da igreja dele. Ele falava, era irmão da minha própria igreja, ele falava. E essas pessoas começavam a questionar sobre a doutrina. E eu começava a falar o que Deus tinha me falado. E eles começavam a dizer que eu estava vivendo num mundo de fantasia, que isso não existia, que Deus ele não queria nossas vestes, ele sim, mas o coração. E ele falava que não. Mas mesmo assim eles começavam a julgar ele do mesmo jeito. E eles não acreditavam no que ele falava. E ele foi embora, ele falava que ele saía de perto, mas aquilo ficava na mente dele. E ao passar do tempo, ele foi acreditando no que as pessoas falavam para ele. E ele já não queria mais acreditar na doutrina. E ele começou, irmãos, a se vestir como ele se vestia antes, ele falava. Eu comecei a usar bermuda. Ele falava, ele começou a usar camiseta. E ele ia me falando, irmão, sobre a vida dele. E ele falou que chegou um tempo que o pastor dele chegou e começava a questionar ele, falando por que ele estava se vestindo daquele jeito.
E ele falava: não, isso que a gente está vivendo é só uma fantasia. Deus não quer nossas vestes, mas sim o coração. E o pastor dele falava: não, quem te falou isso? Está escrito na palavra. Você não viveu, você não viu? Ele: não. Ele falava: não, isso daí para mim foi só ilusão. E ele não queria acreditar, irmão. E ele começou a andar junto com aqueles amigos deles que eram crentes lá. Ele falava que eles eram crentes. E ele começou a andar, irmãos, como se estivesse no mundo novamente. E ele falava assim, ele falou para mim que chegou um dia que ele morreu. Ele falou assim que ele achava que ele ia para o céu. E ele foi para o inferno. Que ele falava assim: e faz 20 anos que eu estou sofrendo a mesma coisa nesse lugar. E ele falava assim para mim: seja obediente aos teus pastores. O que eles te ensinarem não veio do homem, mas sim veio de Deus, ele falava. E quando eu ia saindo, irmão, eu perguntava o nome daquele homem. E eu perguntava assim: como é seu nome? Ele falava: meu nome é Carlos. E aí, irmãos, eu via mais na frente, eu via uma mulher muito bonita, aquela mulher. E ela estava do mesmo jeito que ele, toda amarrada. Eu chegava na frente dela e eu perguntava: como é seu nome? E ela respondia: meu nome é Carla. E eu falei: por que você está aqui? E ela começou a falar, irmão, a história dela. Ela falava assim: eu comecei a ouvir a doutrina e eu gostava disso. Eu comecei a viver o que Deus ele tinha ensinado. Eu mudei totalmente, mas a minha igreja era a porta larga. Mas muito me olhava diferente dentro da igreja, por ser uma pessoa que seguia a doutrina. E eu tentava chegar perto daqueles outros irmãos para conversar, e eles começavam a rir de mim, dizendo que eu era diferente, que eu estava ficando feia, que não era para mim andar daquele jeito. E ela falava assim: não, mas é a doutrina de Deus. Mas mesmo assim eles questionavam, irmãos. E ela falava: não, mas eu não posso mudar, o Senhor me fez assim. E eles falavam: não é assim que Ele quer te ver. Deus ele não quer te ver desse jeito. Ele falava: você está bem? Ela falava: sim, eu estou. E eles começavam a rir dela. Ele falava: você está ficando louca, você não está bem. Você não está vendo como você se veste? Você é muito feia desse jeito. Você tem que se vestir desse jeito. E as outras mulheres que estavam, irmão, elas começavam a rir dela, porque ela estava totalmente assim coberta, com um vestido longo, e as outras não. E ela disse que aquilo começou a entrar no coração dela. Ela disse que o diabo começou a trabalhar. E ela disse que teve um momento que ela desistiu, que ela não aguentava mais de ver as pessoas rindo dela. E aí, irmãos, ela mudou. Ela começou a botar roupa apertada. Ela falava que começou a pintar a unha, andar de salto alto, pintar o cabelo. E começou a andar com aquelas pessoas que começavam a rir dela. E ela falava assim que ela tinha ficado tão bonita que os homens olhavam para ela, desejavam ela. E eu falei para ela: você se sentia bem? E ela falou: naquele momento eu me senti. Mas teve um tempo que eu morri e eu vim para cá. E aqui eles começaram a jogar tudo o que eu fazia. Todos os dias eles jogam na minha cara o que eu fazia. Todos os dias repete a mesma coisa. Todos os dias o mesmo sofrimento. E faz 20 anos. Ela falava para mim: faz 20 anos, irmão, que eu estou aqui sofrendo a mesma coisa. Eles puxam meu cabelo, eles arrancam meu cabelo, eles cortam minha barriga, eles arrancam minhas unhas, eles fazem eu desfilar dentro do fogo. E eu não aguento mais, ela falava. E ali, irmão, quando ela parava de falar, o anjo do Senhor, ele me tirava daquele lugar muito rápido.
e eu ia para o céu novamente. E o Senhor falava para mim: você está vendo? Eu não tenho preparado aquele lugar para nenhum de vocês. Mas tem gente que não acredita, tem gente que fica questionando o que eu mostro aos meus servos. E isso não vem me agradando. Ele falava assim: mas antes nem conhecer a minha palavra, porque um dia eu podia ter de misericórdia essas vidas. Mas eles pediram que conhecesse a minha doutrina. E muitos estão no inferno por falta de desobediência. Ele falava assim: olha para trás de mim. Quando eu olhava assim, irmão, para trás, eu via uma parte do céu muito linda. Ele falava: você está vendo o que tem ali atrás? Eu falei: sim. Ele falava: esse é o lugar que eu tenho preparado. Não é aquele lugar que você viu. Então seja obediente aos pastores. Não questione a doutrina, mas sim o vivo. E eu falava: amém, Senhor. E ele falava assim para mim: mas antes de você ir, você vai guerrear, não só por vocês, mas por todas as pessoas que acreditam na minha doutrina. Porque o diabo ele está tramando para vocês caírem e voltarem para o mundo. Mas eu não vou permitir. E ali, irmão, eu ia para a guerra. Eu começava a guerrear. E eu falei: Senhor, eu não vou conseguir sozinho. E ele falava assim: eu estou mandando meus servos aí contigo. E eu vi, irmão, os anjos descendo para guerrear junto comigo ali. E eu começava a guerrear com eles. E teve uma hora que ele falou assim: até aqui você pode guerrear, está na hora de você voltar. Amém, irmãos? Essa foi a minha experiência. A graça e a paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com um versículo, que está lá em Tito, capítulo 2, versículo 1. O apóstolo Paulo escreveu a Tito assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito 2:1. Irmãos, ao dar essa ordem, o apóstolo Paulo nos ensina sobre o que a igreja deve falar. Falar a sã doutrina, irmãos, é responsabilidade da igreja. Ela deve ser conhecida por isso. A sã doutrina é a voz da igreja. É por isso que ela está neste mundo. Pedro, que escreveu que a igreja é a propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro ele falou isso. Então, irmãos, a igreja ela tem a responsabilidade de tomar o caráter de Cristo, tornar o caráter de Cristo conhecido. Sabe, queridos? Então é preciso proclamar as virtudes de Deus, e a igreja faz isso quando fala o que convém à sã doutrina. Amém? Então falar da santa doutrina é responsabilidade minha, responsabilidade do cristão, responsabilidade da igreja. Amém, queridos? Então o que você viu aí nessa experiência foi isso, foi sobre a sã doutrina. Pessoas que até o Senhor visita, fala sobre a santa doutrina, as pessoas ouvem, entendem, é como aquela semente que cai na beira do caminho, entende da parábola, porém, não sabe, vem o inimigo, vem as coisas do mundo, sufoca. Eu lembro que quando o Senhor falou comigo sobre a santa doutrina, nós éramos uma igreja porta larga, e o Senhor falou comigo, e começou, depois de um tempo, o povo não acreditou muito. Depois de um tempo eu orei ao Senhor para que o Senhor fizesse algo, e o Senhor começou a dar os arrebatamentos, esses arrebatamentos que já duram mais de um ano aí, nós oramos nos irmãos e eles são arrebatados. Amém, queridos? E eu lembro muito bem que teve um arrebatamento, tá até aí no canal aí um vídeo da irmã Yara, o porquê de tantos esses arrebatamentos, e o Senhor disse, por causa da obediência, porque o Senhor falou comigo e eu fui obediente à voz do Senhor Jesus. Então, queridos, quantas pessoas o Senhor fala, elas até ouvem a voz de Deus, mas não obedecem, mas não dão ouvidos à doutrina, apóstolo? E o Senhor às vezes quer salvar, o Senhor quer fazer um milagre na vida da pessoa, e a pessoa não quer renunciar às coisas do mundo, não é isso, apóstolo?
É isso, e tem aquelas pessoas que até dão ouvido por um tempo, apóstolo, mas aí quando chega outro tipo de pessoa, outras conversas, já se corrompe, já se distanciam, né, da sã doutrina, já fica em dúvida se é de Deus ou se não é, né, então não tem firmeza, né, apóstolo? Então a gente tem tido todo um cuidado de ensinar a igreja a sã doutrina, ensinar o povo como é que é o padrão do céu aqui na terra, justamente para que eles não sejam levados em ventos de doutrina, né? Porque sem santificação, irmãos, ninguém verá Deus. E nós que nos aproximamos do Senhor precisamos ser santo como Ele é santo. Pedro também falou sobre isso, né? Então são essas coisas que a gente tem aprendido, aquilo que nós temos recebido do Senhor, temos reproduzido para os nossos amados irmãos, e não tem jeito, irmão, uma experiência assim muito difícil, né? Uma experiência de ir ao inferno, ver pessoas que conheciam a verdade por causa de influência de terceiros, né? Apóstolos de segunda e terceiras pessoas, acabaram se desviando do foco, do propósito inicial da santificação, e aí perderam essa salvação, morreram, foram para o abismo, e hoje queriam ter a chance que nós estamos tendo e não podem mais. E você ainda tem essa chance. Você pode valorizar tudo isso que Deus tem nos dado graça de ensinar para o seu povo. Amém? Então que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos. E a porta é estreita, irmãos. Não tem como. Né? Não tem como viver uma vida santa e continuar com as coisas do mundo. Não tem como querer viver e morar no céu, sabe, sem renúncia. O próprio Jesus disse, a porta é estreita, né? É apertado o caminho que conduz à salvação, né? E essa experiência do irmão Everton Forte, estava até falando agora há pouco com ele dizia, né? Estava falando com ele dizia que estava lá no inferno, era quente demais. Né, eles não gostam de ir no inferno, os irmãos que são arrebatados, eles não gostam do inferno por causa do calor, por causa do nível de tortura que eles assistem, por causa das pessoas gritando, as pessoas pedindo socorro, pedindo água, as pessoas pedindo misericórdia, pedindo ajuda. Sabe, queridos, enquanto nós estamos vivos aqui na terra, nós temos a chance de fazer diferente todos os dias. Então, não desperdice a sua vida, renuncie aquilo que você tem que renunciar e vamos seguir em frente, né, seguindo a sã doutrina, aprendendo e crescendo na graça do Senhor todos os dias. Amém, queridos? Vamos orar, apóstola? Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, apresento cada homem, cada mulher, cada pessoa, Pai, que, Senhor, chegou até aqui o momento da oração. Eu peço a Tua graça, Senhor, eu peço a Tua misericórdia sobre nós, meu Pai. É difícil, Senhor, andar na santa doutrina. É difícil para algumas pessoas, meu Pai querido, Pai amado, que ainda não entenderam, né, que tem que renunciar às coisas do mundo. É difícil, Senhor, para aquelas pessoas que ainda não leram aquele versículo que diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O problema, Senhor, é que as pessoas não conseguem distinguir o que é do mundo. As pessoas acham, Senhor, que somente beber, fumar, roubar, mentir são coisas do mundo, Senhor, mas vai muito mais além, Senhor. Senhor, nós temos, como disse o salmista Davi, conhecerei, aleluia. Aleluia, como disse o profeta, conhecerei e prosseguirei em conhecer o Senhor. E como também disse o salmista Davi, né, guarda no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Senhor, faze conhecido, Pai, os teus caminhos em nossas vidas, Pai, para que possamos te alegrar, para que possamos fazer a tua vontade, para que possamos andar na santa doutrina, Pai. Muito obrigado. Abençoa cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do